Olá, pessoal. Vamos à solução do exercício 1 da lição 5 da semana de potencial. O enunciado do problema diz o seguinte: encontre o potencial elétrico e o campo elétrico em um ponto P situado no eixo de um anel uniforme carregado de raio A e carga total Q, como mostrado na figura. Nós já resolvemos um problema desse tipo, de achar o campo elétrico em um ponto P num sistema muito parecido, mas nas lições anteriores, sem a gente usar a definição de potencial. Vamos fazer isso agora usando a definição de potencial. Usamos então a definição de potencial para uma distribuição de cargas uniforme, a qual a gente divide o sistema em vários elementos de carga de que faz o tamanho desses elementos tender a zero e a gente cai então numa integral. A integral, então, potencial V vai ser igual à constante de Coulomb KE vezes a integral do elemento de carga de Q dividido por R. R é a distância do elemento de carga até o ponto de interesse. Nesse caso, o nosso ponto de interesse é o ponto P, mostrado aqui. A distância, então, até cada elemento de carga é a hipotenusa desse triângulo aqui. Então, como A e X não mudam, também esse R nunca vai mudar. Então, a gente tem este R aqui, que é igual a esse aqui, ó, a raiz quadrada do quadrado de cada cateto. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, temos, substituindo este r, o seguinte. A gente tem dq dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Ótimo. O que podemos notar agora é que a é uma constante. Afinal, é o raio do nosso anel. E x não depende de quê? Então, x não depende não depende de quê? O que isso quer dizer? Que a gente pode tirar essa raiz quadrada inteira de dentro da integral. Então, ficamos com v igual a KE vezes, no denominador a gente tem x quadrado mais a ao quadrado. Isso tudo 1 dividido por isso, porque saiu de dentro da integral. Vezes a integral de dq. A integral de dq é simplesmente igual à carga total do anel. Então, ficamos com o nosso potencial V como sendo KE, constante de Coulomb, Q dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, esse é o potencial. A partir dele, podemos encontrar o nosso campo elétrico. Façamos isso então. Vamos dividir esse pedaço aqui. Então, a gente fica com a solução do campo elétrico aqui. Qual o campo elétrico? Aqui, nos preocupamos apenas com o eixo X, ok? Com o eixo Y, a gente tem, e no Z também, a gente cancela todas as componentes por simetria do anel, ok? Isso já discutimos em aulas anteriores. Então, vamos lá. A gente fica com o campo elétrico dado por menos a derivada do potencial na direção X. Isso é uma definição, primeira definição dada para vocês nessa semana de aulas. Vamos aplicar a derivada, então. Quem que a gente está derivando? É menos dx do potencial que a gente acabou de encontrar, que é KE Q dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Ótimo. Então, EX é igual. Tiramos já esse K e Q, que não depende de x, então são constantes K e Q, menos dx, que a gente tem aqui, na verdade, é x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a menos 1/2, ok? Então, qual será a derivada disso? Aqui a gente vai precisar aplicar a regra da cadeia. Então,
usar KE. Que? Então, a derivada de algo elevado a menos 1/2 vai ser menos 1/2 vezes esta entidade menos 3/2. E aplicamos a regra da cadeia. Então aqui a gente deriva esses dois termos aqui dentro. O a é constante, então dá 0. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Então 2 vezes x. Ótimo. Resolvida a nossa derivada. Agora basta reescrever isso de uma maneira conveniente. Então, escrevemos o nosso campo EX como KE que vezes, então, x ao quadrado mais a ao quadrado na 3/2 dividido com o numerador x. Então, este é o campo elétrico causado por um anel carregado a um ponto P a uma distância x. É bem mais simples do que a gente encontrar diretamente o campo elétrico. Primeiro encontramos o potencial, foi uma integral extremamente simples, porque a gente basicamente integrou dq, que é igual a q, e depois a gente resolve a derivada. Derivadas costumam ser mais fáceis de resolver que integrais. Então, no fim das contas, o potencial é introduzido como uma maneira muito boa para facilitar a resolução desses problemas, ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo exercício.